Muito boa tarde, senhoras e senhores jornalistas. O Conselho de Ministros aprovou hoje uma proposta de lei que altera a organização do sistema judiciário, propondo ou estabelecendo que os julgamentos de natureza civil passem também a realizar-se nos tribunais de proximidade. O Conselho de Ministros aprovou também o decreto regulamentar que cria o Conselho Superior de Obras Públicas, uma nova entidade que terá como missão emitir parecer de caráter técnico, económico e financeiro sobre investimentos superiores a 75 milhões de euros e aprovou também a criação da Entidade Nacional para o Setor Energético. Para mais esclarecimentos, dou a palavra à senhora Ministra da Justiça. Obrigada. Muito boa tarde a todos. Como se recordam, do ano 2016, em cumprimento do nosso programa, o Governo decidiu a reabertura de 20 tribunais que tinham sido encerrados e também a prática de atos judiciais, nomeadamente julgamentos, em 27 juízes de proximidade. Nós criamos um conjunto de 47 juízes de proximidade, nos quais passamos a fazer julgamentos criminais, em matéria criminal, até aos 5 anos. Correspondesse pena de prisão até 5 anos. Essa experiência provou bem. Nós, neste momento, temos mais de 2.000 julgamentos feitos nesses juízes de proximidade. É uma experiência que de alguma maneira, concretiza um desígnio de aproximação da justiça aos cidadãos e, portanto, decidimos agora extrapolar dessa experiência a intervenção em julgamento, a realização de julgamentos, também em matéria civil, desde que o valor da causa seja até aos 50 mil euros. Portanto, julgamentos comuns, matéria civil também, porque o juiz que vai fazer o julgamento criminal pode fazer o julgamento civil e, nessa medida, conseguimos, assim, nas duas dimensões que são fundamentais no cotidiano da vida das pessoas, aproximar mais a justiça dos cidadãos. Obrigada, senhora Ministra. Passo a palavra ao senhor Ministro do Planeamento para mais esclarecimentos relativamente ao Conselho Superior de Obras Públicas. Muito obrigado, senhora Ministra. Boa tarde a todos. Como foi referido, foi hoje então aprovado a constituição do Conselho Superior de Obras Públicas. Naturalmente, trata-se da reconstituição de um órgão que durante muitos anos aconselhou a decisão de políticas públicas nesta área das infraestruturas e, nesse sentido, como era, aliás, compromisso expresso do programa de governo, este Conselho é criado com uma representação plural e emitirá parecer obrigatório relativamente a obras acima de 75 milhões de euros, como foi referenciado, ou programas de investimento acima desse montante. Será um parecer, naturalmente, de natureza não vinculativa, porque a decisão final será do Conselho de Ministros, do Governo, mas será muito importante para informar as decisões de política pública nesta área dos grandes investimentos em obras públicas. Como sabem, é propósito do Governo que estes programas de investimento de grande dimensão, ou os investimentos de maior dimensão, sejam para o futuro objeto de um forte consenso político, nomeadamente em sede parlamentar. Temos o objetivo de que seja objeto o futuro Programa Nacional de Investimentos de uma aprovação no Parlamento com pelo menos 2/3 de aprovação, passa a repetição, e nesse sentido sempre referimos, e o Programa de Governo assim o referia, que era importante que essa decisão política fosse suportada por trabalho técnico, mas também por este consenso económico e social o mais alargado possível. A Constituição do Conselho Superior de Obras Públicas determina, então, que este órgão, que terá uma comissão permanente e as comissões técnicas que prepararão esses pareceres técnicos na componente da engenharia, na componente de gestão dos projetos, na componente económica, económico-financeira, de custos para o Estado, as análises de custo-benefício, todo esse trabalho será realizado e depois subirá, permitam-me assim a expressão, ao Conselho Plenário, à Comissão Plenária, esse parecer global relativamente à proposta que foi feita pelo Governo e que foi submetida à consideração do CSOP. O Conselho Plenário, que no fundo pretende representar esta expressão, se quiserem assim, desse consenso económico e social, para além de ter representantes também dos membros do Governo com estas áreas de tutela relacionadas com as áreas em apreço, mas terá representantes nomeados pela Comissão Permanente de Concertação Social, terá representante nomeado pelo Conselho de Concertação Territorial, pelo Conselho de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pela Associação Nacional de Municípios e pelas áreas metropolitanas, pela ANAFRE,
pelo Conselho de Finanças Públicas, pelas ordens mais importantes deste setor, as ordens profissionais, ou até mesmo pela Confederação das Associações de Defesa do Ambiente. Portanto, a nossa ideia é que o instrumento seja, que este órgão seja o mais alargado possível na representação, para podermos colher um bom parecer que seja representativo da avaliação que faz a nossa sociedade em relação a estes projetos ou programas de investimento que o Governo pretende desenvolver. Portanto, o diploma foi agora aprovado, será objeto de consulta a estas entidades agora nas próximas semanas e com aprovação final para, digamos, seguir o processo legislativo também já no próximo Conselho de Ministros, mas temos a expectativa, como digo, de concluir este processo legislativo, que ele se desenvolva com normalidade, para que, a tempo da aprovação, que o Governo, como sabem, já fez tornar pública a sua intenção de em outubro ter o Programa Nacional de Investimentos aprovado internamente, definido internamente, submetê-lo ao Conselho Superior de Obras Públicas a seguir, para que possa tramitar a elaboração do seu parecer relativamente ao Programa Nacional de Investimentos. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Ministro. Estamos agora à disposição das senhoras e dos senhores jornalistas para as questões que queiram colocar. Muito obrigada. Renato Carneiro, Agência Lusa. Já estava previsto este alargamento da competência dos juízes de proximidade para apreciar em sede de julgamento os processos de natureza civil, no âmbito da reaproximação da justiça aos cidadãos. Eu perguntava se em termos de celeridade isso também vai ter algum efeito. Claramente que terá efeito em termos de celeridade, mas sobretudo tem efeitos na perspectiva da aproximação da justiça aos cidadãos e da valorização dos territórios do interior. Como calcularão, estes tribunais situam-se essencialmente no interior envelhecido, no Portugal mais interior e mais envelhecido, com populações também, com mais dificuldades do ponto de vista económico e social, e, portanto, a perspectiva de que essas pessoas possam aceder aos tribunais em condições de igualdade é, para nós, absolutamente relevante. Portanto, nós tínhamos, inicialmente, como lhe disse, fizemos a experiência porque não queríamos colocar os tribunais em muito esforço e fizemos a experiência no que diz respeito apenas à área criminal, julgamentos em matéria criminal até aos 5 anos. Chegamos à conclusão de que era perfeitamente comportável levarmos também julgamentos cíveis e fizemos-lo agora. Fizemos a experiência gradualmente, como disse, para evitarmos uma sobrecarga excessiva. Só quando concluímos que era possível, que era fazível, é que o fizemos. E este foi o momento. Wilson Ledo, da CMTV, perguntava à Ministra da Justiça para quando é que está previsto este alargamento de competências. Se há já aqui um prazo ou uma vontade para que esteja a funcionar. O Governo... Peço desculpa, muito obrigada, Sr. Ministro. O Governo aprovou hoje uma proposta de lei. Esta proposta vai ser agora enviada ao Parlamento e, portanto, o Parlamento é que depende agora do andamento, obviamente, da aproximação parlamentar, a entrada em vigor dessa lei, mas nós quereríamos que fosse o mais breve possível. O Governo está preparado para a pôr em prática amanhã, se fosse possível, mas sabemos que não é, visto que se trata de uma proposta de lei, não se trata de uma área onde o Governo tenha competência legislativa própria para legislar por si. Sim, boa tarde. Paula Varela, da Renascença. Eu queria perguntar ao Sr. Ministro, eu ouvi aquilo que disse naturalmente, mas tendo em conta que o parecer deste Conselho será não vinculativo, qual é a necessidade que o Governo entende que existe para criar um novo órgão que, no fundo, vai servir de consulta, não é? E perceber também essa vontade, já expressa anteriormente pelo Primeiro-Ministro, de garantir que as grandes obras públicas possam ter um consenso muito alargado. De que forma e quando é que pode vir a traduzir-se, a concretizar-se? Obrigada. Obrigada, Sr. Ministro. Muito obrigado pela questão. O órgão tem naturalmente natureza consultiva e, portanto, emitirá pareceres. A decisão final de política pública será sempre do Conselho de Ministros, mas é muito importante, se o objetivo político, e é esse exatamente o objetivo político, é consensualizar até com outros partidos políticos essas grandes opções de investimentos em obras públicas, estará bom de ver que será não só mais fácil, como provavelmente estaremos a acertar mais nesses possíveis consensos, se esses consensos também forem precedidos de um consenso económico e social.
Se repararem, foi essa a estratégia que seguimos quando construímos as grandes opções para o Portugal 2030. Discutimos-las com a sociedade portuguesa e depois constituímos então um consenso político mais forte a partir de um consenso económico e social. É exatamente o que se pretende com o Conselho Superior de Obras Públicas. Este consenso económico e social que se espera que o Conselho de Obras Públicas nos traga, traz-nos o quê também? Traz-nos mais informação, se quiserem, técnica, científica sobre a natureza dos projetos. Porque, conforme forem as opções depois da gestão do Conselho, que será independente do Governo, poderão ser feitas análises de custo-benefício, poderão ser feitas estudos técnicos sobre as soluções infraestruturais propostas, poderão ser feitos estudos sobre os custos que estão propostos, digamos assim, pelo Governo para a realização daquelas infraestruturas, ou, por exemplo, para os custos de manutenção futura daquelas infraestruturas, que é uma dimensão que às vezes é muito desconsiderada, e, portanto, ficaremos melhor suportados na decisão política e no eventual consenso político que é ambicionado, com melhor informação técnica, com melhor informação científica, bom, e com essa expressão de um consenso económico e social. Parece-nos que a sociedade portuguesa, se há coisa que demonstrou ao longo das últimas décadas, foi uma enorme dificuldade de gerar consensos económicos, sociais e políticos em relação às grandes infraestruturas, com as consequências danosas que todos sentimos diariamente quando agora vemos a situação, por exemplo, do nosso aeroporto, para não dar outro exemplo. Portanto, se formos capazes de reforçar consenso económico e social e depois político, de certeza que estamos a tornar mais efetivas as obras que queremos fazer no país e a torná-las já agora obras que sejam de todo o país e não apenas de alguns que decidam que aquela obra é importante ou não. Eu queria colocar outra questão sobre outro tema. O Governo anunciou hoje a abertura de vagas para médicos especialistas, cerca de 1.200 vagas. Eu queria perguntar se o Governo acredita que com este número vai realmente suprir as dificuldades que se vivem no Serviço Nacional de Saúde, isto tendo em conta que nos últimos anos, para a reforma e para médicos que saíram para o privado, saíram cerca de 5.000 médicos. É sempre dizer que vamos suprir as dificuldades de um sistema que é por si, como temos dito muitas vezes, o Sr. Primeiro-Ministro tem-o afirmado, um sistema sempre muito exigente, não só pela evolução da demografia, como pela evolução dos meios de diagnóstico, como o desejo das pessoas de terem mais cuidados de saúde. Mas o investimento que temos vindo a fazer, ao contrário do que se tem dito, o investimento tem sido sempre crescente no Sistema Nacional de Saúde e creio que estas novas vagas também ajudarão à prestação de mais cuidados ou de melhores cuidados em várias áreas e particularmente visto que uma grande parte dessas vagas serão para médicos de família, para que mais pessoas tenham o seu médico de família. Boa tarde, Alexandra Monteiro da TVI. Regressando ao Conselho Superior das Obras Públicas, eu gostaria de saber se já há um número exato de quantas pessoas vão fazer parte deste Conselho, quem, da parte do Governo, quem é que terá assento e se já há nomes que se possam conhecer. Muito obrigado pela questão. Os nomes externos à atividade do Governo no Conselho Plenário, as entidades que serão convidadas a indicar os seus representantes foram rigorosamente aquelas que há pouco aqui referi. Para além dessas entidades existirá um Conselho Permanente, que terá um Presidente nomeado pelo Conselho de Ministros quando o órgão entrar em funções, portanto, quando a legislação estiver aprovada, coisa que obviamente ainda não está, e, portanto não tenho obviamente o nome para lhe indicar daquele que será o Presidente proposto para o Conselho de Obras Públicas, porque a legislação ainda não está finalmente em vigor. Depois esse Conselho Permanente terá representantes da Direção-Geral do Território, terá representantes do LNEC, terá representante da UTAP, para lhe dar outro exemplo, e terá 2 representantes nomeados pelo Conselho de Reitores e pelo Conselho Superior dos Institutos Superiores Politécnicos. E acho que não me esqueci de nenhuma das entidades, mas vou ver com todo o cuidado para garantir que não. Exatamente. Depois, no Conselho Plenário, todos estes membros da Comissão Permanente, que é a que prepara os pareceres e os leva ao Conselho Plenário, portanto, todos estes membros que acabei de referir do Conselho Permanente também farão parte do Conselho Plenário e para além de todos os que referi há pouco, os ministérios, o meu próprio, portanto, da área de obras públicas, finanças, economia, ambiente e mar, que são as áreas temáticas, digamos, dos investimentos que se vão, na verdade, escrutinar no âmbito do Conselho, terão também um representante nesse Conselho Plenário.
Ainda bem que está aqui a Lusa, que vai compilar tudo isso, porque eu confesso que aí pelo meio já me perdi. Muito bem. A minha pergunta é, com tantas pessoas para dar a opinião, não vai ser difícil chegar a um consenso sobre que obra avançar e que obra não avançar? Eu percebo a sua questão. Repare que as propostas ou os pareceres que vão ser submetidos a este Conselho Plenário vão estar suportados em pareceres técnicos, pedidos às comissões técnicas, que eu diria ajudarão certamente a formar ou a informar essa posição global, porque vai ter aqui uma dimensão muito técnica para preparar essa decisão, se quiser, mais de política pública, embora seja no órgão independente. Portanto, com certeza que estão aqui muitas entidades que devem concertar a sua posição, mas também é esse o objetivo. O objetivo é não ter ali 3 ou 4 entidades, que fosse muito mais fácil pôr todos de acordo, mas que não representassem adequadamente a expressão do tal consenso económico e social que se ambiciona. Então, sim, terá trabalho o Conselho Permanente em formar esse consenso, mas quando ele for alcançado, é mais provável que represente bem a expressão da nossa sociedade relativamente àquela proposta. Será exigente, mas é mais útil se for desta forma. Conselho grande desta natureza. Paulo Lagarde da Lusa, mas desta vez a Lusa quer é saber se tem acompanhado a greve da Ryanair, tem conhecimento das ações da ACT, que tinham sido públicas os anúncios, ou se tem mais algum tipo de informação que possa partilhar. Obrigada. Muito obrigado. Como sabe, não tenho tutela relativa às áreas de competências e de relações laborais e, portanto, naturalmente estamos informados de que a ACT tem acompanhado a situação da evolução desta greve na perspectiva das relações laborais. A ANAC, sobre a qual essa sim tenho relações com a ANAC, não tenho tutela porque é um regulador, mas tenho as competências de relação com esse regulador, também nos informou que tem também estado a acompanhar na perspectiva do cumprimento dos regulamentos relativos ao funcionamento do setor da aviação civil, tem também estado a acompanhar a situação desta greve que referiu, sobre a qual depois será feito o reporte correspondente pelas entidades, pelo menos certamente por estas duas que acabei de referir. Só queria esclarecer uma questão. O parecer não será vinculativo, mas o Governo nunca tomará uma decisão sem antes ter um parecer, certo? Exatamente. O parecer é obrigatório, mas não vinculativo. É essa aí. Peço desculpa outra vez, mais uma dúvida. Há um prazo para essa decisão ser tomada? Porque senão corremos o risco de ficar aqui à espera dos consensos e Compreendo a sua questão também. Com certeza, como imagina, a entidade mais interessada em que os parceiros sejam céleres é o Governo. Em qualquer caso, estabeleceu-se um prazo regular, digamos assim, para emissão de pareceres, na ordem dos 90 dias. Poderá haver situações excepcionais em que o Conselho Permanente venha a determinar outros prazos, mas, em geral, espera-se que seja esse o prazo e que se tenha por razoável esse prazo para a emissão do parecer do Conselho Plenário. Obrigada a todos e a todas.